Muito bem, irmãos, antes de lermos o texto, queria pensar junto com vocês a respeito de uma ideia. Vou fazer o contrário. Antes de eu trabalhar um conceito que eu quero trabalhar de forma introdutória, eu queria ler os primeiros 6 versículos com vocês da Epístola de João no capítulo 3. Vamos fazer a leitura primeiro do último sermão. O texto diz assim, em João capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Vede que grande amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Esse é o texto que foi exposto na semana passada. Visto isto, eu queria pensar com vocês uma ideia, um conceito. Um conceito que o texto que vamos ler posteriormente, a partir do versículo 7, trabalha em continuação à ideia apresentada nesses 6 primeiros versículos. E qual é o conceito que eu quero trabalhar com vocês? A ideia de justiça. De um modo geral, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em uma consequência punitiva. E eu quero dizer que essa ideia não está errada. Quando acontece algo com alguém sofreu algum dano, a gente clama que haja justiça, que haja uma punição, que a infração, a transgressão, o crime seja punido. E este crime geralmente é punido em reciprocidade. Quanto maior a transgressão, maior é a pena, maior é a punição. Isso tudo está certo, tudo isso está correto, tudo isso, inclusive, é fundamentado nos princípios bíblicos. O problema é que a gente acaba entendendo justiça sempre nesta relação. Lei, transgressão e punição. Sempre nesse aspecto processual. Uma lei, uma transgressão e, como consequência dessa transgressão, há uma punição. Certo? Concordam comigo? Não é assim que a gente pensa em justiça? Eu quero fazer vocês refletirem, pensando, na eternidade a Igreja de Deus, ela vai viver a justiça de Deus? Sim ou não? Sim, porque os atributos de Deus incluem a sua justiça. E a pergunta é, vai haver algum aspecto processual com a Igreja de Cristo, aspecto punitivo, algum aspecto onde a gente vai aguardar uma punição na eternidade? Não. Então, como poderemos viver a justiça de Deus sem esta aplicação de uma pena? É porque a ideia de justiça não está limitada a essa ideia processual de lei, transgressão e punição. A ideia de justiça, porque estamos vivendo a ideia, o processo da redenção, o que eu estou me falando? Estamos ainda vivendo e convivendo, e foi isso que foi dito aqui, nesse momento introdutório, estamos vivendo ainda a presença do pecado. Então, sempre pensamos na ideia da punição, da consequência. Mas a ideia de justiça, ela não está limitada à ideia sempre de punição. Antes de pensarmos em punição, a ideia de justiça ela tem a ver com retidão. Conseguiram compreender? Retidão. Só há ideia de punição quando há transgressão da lei. Hipoteticamente, se Adão e Eva vivessem no paraíso, sem que houvesse a transgressão da lei, eles iriam experimentar viver a justiça de Deus. Entre todos os atributos de Deus, também a sua justiça. Sem que precisassem experimentar
da punição. E onde a gente pode ver isso na Bíblia? A justiça sendo apresentada, relacionada à ideia de retidão. Talvez, e eu sugiro que você dedique um tempo, se puder, para fazer isso, no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele trata muito a respeito da ideia de justiça, clamando, inclusive, para que haja reciprocidade benigna à justiça de Deus. E o que seria a reciprocidade benigna à justiça de Deus? A obediência e não a transgressão. O livro de Deuteronômio, ele pode ser dividido basicamente naquilo que é chamado de os 3 sermões de Moisés. Os 3 momentos onde Moisés chama o povo antes dele adentrar a terra prometida e ele expõe 3 mensagens, os chamados 3 sermões de Moisés. O primeiro sermão de Moisés, que vai nos primeiros capítulos, até o capítulo 4, ou até o capítulo 5 no máximo, ele chama o povo a olhar para trás. Olha para trás. É um chamamento para que eles se lembrem, de onde foi tirado. E é dentro desse contexto de apresentar a justiça, que o livro de Deuteronômio ele é desenvolvido. E eu quero ler com vocês, antes ainda de irmos para a Epístola de João, ler com vocês lá o que está disposto em Deuteronômio, no capítulo 4. O limite do primeiro sermão de Moisés. Perceba, o povo vai adentrar a terra prometida. Moisés já vai dizer que ele não vai fazer parte daqueles que entrarão na terra prometida. E ele está orientando o povo para que o povo proceda corretamente, ande em benignidade, quando eles adentrarem a terra prometida. Ou seja, viva em justiça. Quer ver uma coisa? Antes ainda de lermos o texto. Estamos no preâmbulo. Tudo isso para facilitar o entendimento do texto. Vamos imaginar que você convide alguém na sua casa para fazer um trabalho. Um operário, alguém que vai fazer alguma coisa de forma patrimonial ou em um dos seus eletrodomésticos, não importa, prestação de serviço. E o cara está no meio da pandemia, ele não tem trabalho. Há escassez de atendimento. E o preço daquele trabalho é R$100. Mas o cara está precisando muito de dinheiro, porque ele está com escassez de serviço. E você sabe disso. E você é um cara bom de negócio. E o cara vai e fala, olha, o preço desse serviço, seja o que for, é R$100. Mas você sabe que ele está precisando e há escassez. E você é bom de negócio. E o valor que deveria ser pago é R$100. Mas você vai em função das circunstâncias. E você tem uma visão de comércio, de negócio apurada. Então você vai e aplica uma negociação. E o negócio que deveria ser pago por R$100, você consegue, em função da necessidade dele, que ele faça por 50. E você sai dali e procura o pastor Hilton. E você vem comunicar comigo, compartilhar comigo uma bênção que Deus te deu. E qual é a bênção? Pastor, eu ia pagar 100. O trabalho vale 100. Mas como a situação estava difícil do rapaz, eu negociei com ele, eu consegui economizar 50% que eu consegui obter. Percebeu como eu fui bem sucedido? Deus me abençoou nesse negócio. Deus não te abençoou nesse negócio. Você foi injusto. Você não cometeu nenhum crime, mas você foi injusto. Perceba que a ideia de justiça tem a ver com retidão, santidade.
ultrapassa a perspectiva dos fariseus. Ultrapassa o uso e a manipulação da lei. É algo que está diretamente ligado com a nossa relação com Deus, com o nosso culto. A justiça de Deus é intimamente ligada com a sua santidade. E algumas vezes pode ser associado, por semelhança, como sinônimo. Você não faz um bom negócio quando você não paga o justo. Você está cometendo pecado. Essa é a justiça do crente, mesmo que não seja uma percepção comum de justiça. Quando você usurpa de alguma forma, você está transgredindo o princípio da lei, não necessariamente a letra da lei. Jesus deixa isso muito claro quando ele fala a respeito do assassinato, quando ele fala a respeito do adultério. Jesus está falando de justiça. Porque aqueles que transgrediam a lei poderiam ser mortos. E Jesus fala de justiça quando ele aplica um outro significado para adultério, para assassinato. O povo estava por adentrar a terra prometida. E Moisés faz o seu sermão primeiro, orientando o povo que olhasse de onde eles foram retirados e aquilo que Deus desejava para eles, aquilo que Deus imprimia como a sua vontade, o seu desígnio para que o povo se comportasse desta forma. E diz o texto: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus vosso Pai, vos dá. Nada acrescentareis, nada. A palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram, e aí ele começa a chamar o povo, olha para trás, os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do seu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim que aprenda a temer-me todos os dias na terra viveias e ensinarás a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Está aqui Moisés lembrando o povo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência humana. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Perceba quantas vezes a ideia, a palavra juízo é apresentada. Preceitos para que o povo andasse em justiça, retidão.
Perceba que não estamos falando de punição, estamos falando de uma vida em justiça, em retidão. Agora sim, podemos ir lá para o texto da primeira epístola de João, no capítulo 3, e agora lermos o que está disposto no versículo 7 em diante. Filhinhos, uma expressão carinhosa que João utiliza para se relacionar com a igreja, este velho João, perto da sua morte. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então perceba, à luz deste preâmbulo, o que o texto está nos falando. O texto está falando de algo que tem a ver com o caráter de Deus, com os atributos de Deus. Aquilo que deve ser representado, manifestado naqueles que são povo de Deus. E aqui João está deixando claro que existem dois tipos de pessoas: os que andam em justiça e os que andam em injustiça. E agora você precisa identificar e olhar para a sua vida e perguntar: que tipo de homem sou eu? Se justiça tem a ver com retidão, se justiça tem a ver com a ideia de não vivermos de modo a desagradar a Deus, a ofender a Deus e levar prejuízo ao nosso irmão, por isso que ele vai sempre associar a ideia do amor ao irmão. Porque isso, a nossa injustiça, é sempre manifestado nos nossos relacionamentos com Deus e com o outro. Sempre. Sempre. Então existem dois tipos de pessoas: os que vivem na injustiça e os que vivem na justiça. Você olha para o Brasil, para o mundo de modo geral, mas o Brasil em particular, e você percebe que há algo que é comum em nossa sociedade, eu diria mais do que comum, estrutural. O Brasil é um país injusto. Porque a corrupção, aquilo que não é reto, é parte integrante da nossa cultura. Aquilo que desagrada a Deus é parte integrante da nossa cultura, está dentro das nossas perspectivas comuns. E quando eu falei, por exemplo, de você levar vantagem diante de alguém que está sofrendo uma necessidade, talvez você já tenha passado por essa experiência, por barganhar não o preço justo, mas o preço que lhe favorece. Perceba, isso está tão entranhado que a gente nem percebe que isso é pecado. Porque a ideia de injustiça está tão entranhado em nós que a gente não percebe a nossa pecaminosidade. Por isso que eu digo que o problema do Brasil não é político A, B, C. Eu fico achando tão bobo e ingênuo os crentes advogando e se degladiando por causa dos candidatos no Brasil. Acho tão ingênuo. Eu quero dizer que não vai mudar esse quadro. Ele pode ser amenizado um pouco ou piorar, porque o Brasil é um país estruturalmente estabelecido em cima da injustiça. Da injustiça. Por isso que, quando os profetas menores, quando Isaías, por exemplo, fala a respeito da injustiça, ele sempre vai associar a pecaminosidade à opressão sobre os pobres.
Porque é comum isso. Isso é manifestado nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Aquele que é nascido em Cristo Jesus, ele ainda convive com a injustiça em si. Mas o que o texto está nos mostrando, e vamos agora mergulhar mais nele, é de que nós não podemos continuar na injustiça. Não podemos fazer uso da graça e dizer, a graça nos é suficiente, então eu posso continuar pecando. Porque é esse tipo de heresia que João está combatendo também. Eu quero dizer com isso, é que a igreja de Cristo precisa ter comprometimento com santidade. Eu gosto de como Pedro trabalha a ideia da salvação. Pedro trabalha a ideia da salvação falando a respeito do Cristo que virá. Pedro chama de salvação a volta de Cristo. Perceba, isso é muito legal. Porque a gente começa a perceber que a santificação é parte integrante daqueles que foram salvos. Aquele que é salvo em Cristo Jesus precisa viver em santidade. Isso é o fruto, a manifestação de que ele foi salvo. E Pedro diz que a salvação é a volta de Cristo. Por quê? Porque ele entende a salvação como o encontro do Cristo crucificado e ressurreto e todo o processo onde nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus. E se você não se incomoda com a injustiça, é porque você precisa, pelo menos, questionar. Eu sou salvo? Eu sou salvo. Então o texto nos diz, agora dissecando, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Alguns estavam tornando flexível a ideia de santidade. No texto anterior, ele fala sobre isso. Ele usa expressões falando daquele que transgride a lei, daquele que não anda na luz. Ele fala disso. Agora ele está falando especificamente da justiça, mas é o mesmo tema. A gente não pode imaginar que fomos alcançados pela graça e continuarmos vivendo em pecado. Tem um livro que eu gosto muito, que eu li muitos anos atrás, que eu sempre indico às pessoas, que é Nos Seus Passos, o que Faria Jesus. Ninguém vai te prender se você ficar na internet vendo mulheres seminuas dançando no Instagram. Porque você abre, as pessoas estão seminuas. Mas a pergunta que você precisa fazer é, isso é justo? Se você tem lá o seu trabalho, e o seu trabalho implica que você tem que trabalhar 8 horas por dia, e você é a pessoa que está morcegando, já ouviu essa expressão? Você é a pessoa que está fazendo curso de piloto de avião, você fica voando. A pergunta que você precisa fazer é, isso é justo? Se você deveria pagar um determinado imposto e não paga, a pergunta que você precisa fazer é, isso é justo? Se você vê o seu irmão necessitado e você não o ajuda, a pergunta que você precisa fazer é, isso é justo? Se você sabe que tem que botar o lixo para fora e você não bota e fica fingindo que não viu, esperando que a sua esposa ou o seu pai, a sua mãe, bote para fora, a pergunta que você precisa fazer é, isso é justo? Ninguém vai te prender por isso. Mas a pergunta que você precisa fazer é, isso é reto? Isso é justo? Quando o texto de Jó inicia, fala a respeito de um homem elogiado por Deus, que ao final do texto será ainda mais elogiado por Deus. Agora observa lá os atributos que o próprio Deus fala a respeito de Jó.
E um dos aspectos ou dos atributos é de que Jó é um homem reto. É assim que as pessoas nos veem. É isso que João está dizendo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Nós sabemos que o texto não está falando de alguém que é perfeito. Porque lá no capítulo 2 desse mesmo texto, João vai dizer que nós temos um advogado que intercede por nós, que está junto ao Pai, Cristo Jesus. E é o próprio João que vai dizer que aquele que não peca ou que não assume que é pecador, está mentindo. Então, você precisa ler esse texto dentro do contexto do próprio capítulo. Ele está falando de santidade, de sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Se você ultrapassa o sinal, se você comete alguma infração e você paga uma propina para alguém, ou para ser atendido mais rápido, talvez você nunca seja pego. Talvez as pessoas vão te elogiar porque você é um cara esperto. Mas a pergunta que você precisa fazer é: isso é justo? A gente precisa compreender que é obrigação nossa. Mesmo que aos olhos humanos pareçamos trouxas, manés, fora do nosso tempo. Mas você precisa ser justo, mesmo que isso redunde em aparente prejuízo. Mesmo que para muitos você seja visto como alguém ultrapassado e fora do modelo do mundo, porque estamos fora do modelo do mundo. O que Jesus faz no Sermão do Monte é aprofundar a interpretação desta lei que Moisés está falando lá em Deuteronômio, os juízos de Deus, os 10 mandamentos, os preceitos de como o povo deveria se comportar. No capítulo 5, há uma repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio. O que Jesus faz é fugir da nossa tentativa de manipular o padrão de justiça de Deus. E Jesus vai dizer para eles: então, se você tiver ódio do seu irmão, você está assassinando. Perceba o que Jesus faz. Ele não aumenta o padrão, não aumenta, irmãos. Ele revela o padrão correto. O problema é que a gente quer que o sarrafo, pensando num atleta que vai pular com uma vara aquele sarrafo, a gente quer que o sarrafo abaixe. Ou como numa corrida de atletismo que tem que superar os obstáculos. A gente quer que o sarrafo abaixe. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. O sarrafo não abaixa. E se você não ultrapassa o sarrafo, e se você não cumpre a exigência, o problema está em você. E não da lei de Deus, que é perfeita. Deus não vai alterar o seu padrão para te agradar e para me agradar. Por isso, naturalmente, odiamos a Deus. Porque quando Ele preserva o sarrafo da santidade e da justiça, nós ficamos contrariados. E queremos ser como os fariseus. Olha como que eu sou justo e santo. Eu estou lá, eu vim até mais cedo para orar. Olha como que eu tenho um caráter pio. Olha como eu me visto. Eu não sou como aquele irmão com aquela irmã. Mas, muitas vezes, na nossa prática cotidiana, doméstica, no trabalho, somos injustos. Injustos. Quantos são aqueles que, no trabalho, sendo chefe, são injustos para favorecer a empresa? Quantos, na prática como funcionário, são injustos, fraudando, usurpando a empresa? Quantas vezes, irmãos? Não, na minha empresa eu posso. Eu estou imprimindo esses papéis aqui para a igreja, para abençoar a igreja. Eu estou imprimindo o que minha empresa permite.
Não permite, as pessoas fazem vistas grossas. É roubo. Não, esse carimbo, esse material aqui da igreja, do meu trabalho, tem muito, não tem problema nenhum. Eu posso levar para casa. É roubo. É roubo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Somos assemelhados a Cristo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E de que time nós somos? A justiça, a retidão, deve fazer parte da nossa prática. Eu vivo nisto? Não, irmãos, não vivo. Eu tenho luta, eu tenho dificuldade. Eu luto com isso, em todo momento. Por isso precisamos da convivência da igreja. Por isso precisamos que os irmãos estejam nas nossas casas. Por isso que precisamos estar diante de um púlpito que seja bíblico, para que sejamos constrangidos diante do nosso pecado e da nossa vontade de continuar pecando. Aquele que se afasta do tempo de oração, aquele que se afasta da palavra de Deus, aquele que se afasta do convívio da igreja, ele não consegue suportar. Não consegue. O sarrafo é alto. Eu muitas vezes sou claudicante. Muitas vezes eu fico muito aquém disso, muito distante. Mas eu preciso ouvir isso. Eu preciso ser chamado a essa verdade de retidão, de justiça, de santidade. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quando você está lá no trabalho, você, quando a gente está em casa e a gente não tem atos de justiça, nós não estamos propagando o reino de Deus. Estamos propagando o mundo em trevas. E Efésios 2 vai dizer que aqueles que viviam longe de Deus, afastados, andavam segundo o príncipe da potestade do ar. O que guia o mundo comum? E quando a gente vive na prática do pecado, da não justiça, nós estamos propagando o mundo em trevas. Quando fomos chamados para propagarmos o mundo em luz, o texto está dizendo, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Haverá um tempo onde isso será feito de forma plena, cabal. Mas enquanto estamos aqui, precisamos insistentemente viver em justiça, em retidão. Por isso que o livro do Piper, que vocês estão estudando, e eu amo, um dos capítulos finais, ele vai falar que a gente precisa entender que vivemos em guerra, em tempo de guerra. Mas a igreja no Brasil parece não perceber isso. A gente é folgado, a gente não tem urgência, a gente não tem pressa. A gente vive um tempo de guerra, irmãos. E a guerra espiritual, e existe uma batalha espiritual, não por domínio territorial de demônios, como muitos creem, mas existe uma batalha espiritual no meu coração. No meu coração. Porque obedecer à lei de Deus é difícil para mim. Me desagrada. Tivemos, há 2 semanas atrás, lá no Seminário Teológico do Oeste, aquilo que nós chamamos de Semana Teológica. E eu fui um dos palestrantes. Em dado momento da minha palestra, eu perguntei aos irmãos, e vou fazer a pergunta para vocês. Vocês saberiam dizer de cor, na ordem certa, os 10 mandamentos? Perguntaria ainda, você saberia me dizer aonde está os 10 mandamentos? Perceba a gravidade nossa.
Você consegue compreender as divisões, os ensinos dos 10 mandamentos? Perceba como é grave a nossa realidade. A gente quer andar em justiça, ou entende que precisa andar em justiça. Vou refazer a frase. A gente não quer andar em justiça, eu não quero. Mas a gente entende que precisa andar em justiça. Mas o resumo da lei apresentada por Moisés, que é o decálogo, os 10 mandamentos, a gente não sabe. A lei de Deus, ela não foi retirada. O que foi retirado é a lei cerimonial. Agora eu te pergunto, como que você pode andar em justiça se você não conhece a lei de Deus? Como? Como você pode dizer que anda em justiça se você não conhece a lei de Deus? O resumo da lei que é o decálogo. Entenda, a lei é o parâmetro. Por isso que a gente peca tanto. Por isso que nós gostamos dos ritos, das cerimônias, das aparências, mas a batalha espiritual muitas vezes não é vencida em nossos corações. A manifestação da justiça, de forma a falar da legislação e da lei de Deus, são os 10 mandamentos. Em todo momento a gente quebra os 10 mandamentos. Como então? Deveríamos ter aqui. Deveríamos ter lá em Cachamorra, expostos os 10 mandamentos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A divina semente é o que está disposto lá em Efésios capítulo 1. Nos foi outorgado pelo Espírito Santo o penhor, o selo de um novo nascimento. E ele nos salvou em Cristo. E Efésios 1 é um compilado acerca da salvação, doutrinário acerca da salvação. Foi outorgado em nós o selo e o penhor, para que agora a gente não viva mais como antes vivíamos, segundo o curso deste mundo. Perceba, há uma necessidade de uma reforma. A gente precisa olhar para aqueles cantos escondidos do nosso coração e deixar de ter uma visão de fariseu e olhar com sinceridade. Há benignidade em nossos corações, andamos de forma reta. Deus pode olhar para a minha vida e dizer, como disse para Jó, ou acerca de Jó, está vendo o meu servo Wilton? Me envergonha isso, irmãos. Isso não te constrange? A gente ainda tem coragem de questionar, viu? Jó nem era crente. De onde as pessoas tiram isso? Se Deus elogia Jó. A gente ainda acha que a gente está numa condição melhor. Será que Deus vai falar a meu respeito dessa forma? Está vendo o meu servo Hilton, como ele é? Eu tenho vergonha, irmãos. Eu tenho vergonha de quem eu sou. De como foi essa minha semana. Você tem vergonha de como foi a sua semana? Quando falamos a respeito do que está no início da lei de Deus, o decálogo, e quando ouvimos lá que nós não podemos usar o nome de Deus em vão, a gente entende que estamos usando o nome de Deus em vão quando nos assumimos cristãos e andamos segundo o nosso coração. Fazemos o que queremos. Andamos deliberadamente em injustiça. Você é preguiçoso? Você é preguiçoso? Você é alguém que desobedece aos seus pais, não os honra, eles são idosos e você acha penoso ter que tratar dos seus pais idosos?
Você está infringindo a lei. Você está sendo injusto. Você tem ódio, inveja dos seus irmãos, você é um assassino. Você promove continuamente a idolatria na sua vida. Você não está considerando o que foi estabelecido no primeiro item do decálogo. Todas essas coisas vão sendo comunicadas por Deus, fazendo com que nós andemos em retidão. E perceba, a mensagem de João é a mesma de Moisés. É a mesma mensagem. Ande em retidão, ande em retidão, ande em retidão. E quando eu não ando, eu preciso ser constrangido. Mas eu não me constranjo. Então, temos um problema grave. Se a vida em pecado já não nos constrange, temos um problema. E o problema pode ser um esfriamento que te deixa insensível, mas pode ser também o fato de você não ser crente, embora possa ser membro de igreja. O texto vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entendemos o que ele quer dizer aqui. Está claro, na compreensão de todo o texto da primeira epístola. A gente não pode ficar folgado no pecado. Só que o problema é que a gente precisa olhar novamente para este sarrafo, porque ele nos parecia mais baixo do que é. Porque a gente estava tendo uma ideia de justiça fraca, uma ideia de justiça não bíblica. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Perceba o que ele quer dizer. Que andar em justiça comunica que somos filhos de Deus. Andar em justiça comunica que somos filhos de Deus. Então, começa a fazer uma avaliação. Olha para a sua rede social. Uma pessoa que não conhece você, ela olha para a tua rede social, para a forma de você se vestir, o que você fala, os valores que estão imprimidos ali. Você comunica a justiça de Deus, o reino de Deus. Olha para a sua conduta no trabalho e pense. Alguém que chegou novo, um chefe novo, um companheiro de trabalho novo, um empregado novo. Ele olha para você e não sabe nada de você. Você comunica a justiça de Deus. Você é alguém reto. No seu relacionamento, pensa, na sua casa. A sua esposa pode dizer: o meu marido é alguém que anda em justiça. Quando começa a aparecer lá aquele chamado para aquele programa de televisão, com aquelas moças bonitas, com roupas curtíssimas, com danças sensuais, você, marido, continua assistindo? Há justiça nisso? Ou você está defraudando a sua mulher? A justiça nisso, ela está sendo honrada com o teu comportamento. Eu falei do livro e não expliquei nos seus passos que faria Jesus. Eu amo esse livro e ele fala exatamente dessa realidade. A partir de um determinado evento, que já está no início do livro, eles começam a indagar. O que Jesus faria? Porque ele é o justo de Deus. O que Jesus faria nessa situação? Como Jesus se comportaria no cenário político do Brasil? Ficaria usando as redes sociais para ficar degladiando com os irmãos?
em pessoas que provavelmente vão fazer manutenção da corrupção política no nosso país? Ou estenderia a mão ao pobre, ao necessitado? Ficaria muito preocupado e replicaria a postagem com muita insatisfação por causa do beijo do filho do super-homem, que agora é bissexual? Ou você também ficaria preocupado com o pecado presente na igreja entre os héteros? Ou só é pecado o homossexualismo, a homossexualidade? E o quanto de pessoas dentro da igreja que são héteros que consomem pornografia? Quantos olham com lascívia para outras mulheres? Héteros. Ou só é pecado sexual o pecado da homossexualidade? A gente escolhe pecados para tratarmos. E aí, somos todos fulano de tal. E postamos e repostamos. Que absurdo! O beijo gay do filho do super-homem bissexual. E o pecado dos héteros? Onde fica? E as mulheres da igreja que são sedutoras na sua forma de vestir, que não têm a justiça como critério na hora de usar a roupa, de publicar fotos que não deveriam. Será que a gente tem cuidado quando vamos postar algo que parece maior do que é a realidade do nosso país, onde as pessoas são miseráveis? Será que se preocupa com isso? Será que isso vai comunicar algo soberbo? Que vai ofender o necessitado? Mas a gente olha tanto para as celebridades querendo ser como elas, que a gente reproduz a mesma coisa. Num país onde existem pessoas passando necessidade. Sabe que a gente se preocupa com isso? Isso é justiça. Quando a gente sai da igreja com o nosso carro, a gente se preocupa em dar carona para colaborar com o irmão, com a irmã. A gente cuida daquele que é necessitado no meio da igreja ou fazemos grupinhos, panelas? E só andamos com as pessoas que nós gostamos. Isso é justiça. Porque às vezes aquele que está precisando não é uma pessoa que eu gosto de andar com ele. Já pensou eu como pastor, eu cuidasse só de quem eu gosto? Justiça, retidão, sermos assemelhados à pessoa de Cristo, não andarmos como o mundo comum anda. Usando a expressão de João, como os filhos do diabo andam. Perceba, é pesado, é duro, é difícil, requer renúncia, mas isso é o nosso culto. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, e eu quero que você saia daqui entendendo o que é justiça. Não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. João começou um assunto do nada no final desse texto aqui. Esse João está meio maluco. Não, ele não está meio maluco. É porque a injustiça, ela é revelada nos nossos relacionamentos. A injustiça é revelada nos nossos relacionamentos. Começar pela nossa convivência íntima com os que estão mais perto da casa, da igreja, no trabalho,
E ao lembrar do texto de Deuteronômio, no primeiro sermão de Moisés, ao observar o que ouvimos, lemos de Deus, na primeira epístola de João, como vamos sair daqui? Com a mesma visão farisaica do que é justiça? Ou teremos aprofundado a ideia de justiça e retidão, entendendo que não podemos continuar vivendo na injustiça? Como daqui vamos sair? Deus bendito, Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra que mais uma vez chegou ao nosso coração. Agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, mas suplicamos ao Senhor, constrangidos, que o Senhor mais nos constranja, que saiamos, Senhor, da religiosidade vazia, do cerimonialismo barato, dos ritos que escondem a nossa pecaminosidade. Revela-nos, Senhor, e continua falando acerca da Tua justiça, para que sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus. Que a luz de Cristo resplandeça em nossas vidas, para que o mundo possa ver o Cristo de Deus. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência, pelo nosso pecado, por continuarmos tantas vezes transgredindo a Tua lei e sermos deliberadamente injustos. Perdoa-nos e renova-nos. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.